São 18 horas, boa noite. Eu quero aqui pedir desculpas às pessoas. A gente está criando um ritmo de tentar fazer live às sextas-feiras, mas hoje é um dia especial. Nós vamos receber o nosso amigo convidado Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, foi nosso colega deputado federal. Ele vai estar vindo conversar um pouco com a gente sobre o Covid de uma forma mais técnica, mais aprofundada, para poder informar a todos vocês. Então, vocês me desculpem eu estar antecipando para quarta, é o dia que ele poderia. Ele está no Mato Grosso do Sul, está na casa dele, e ele vai para um lugar em que não pega sinal de internet no final de semana, então na sexta-feira nós não poderíamos fazer. Mas eu estou aguardando o pessoal entrar, justificar essa nossa ausência aí na sexta e antecipação para quarta, para que a gente pudesse receber o Mandetta, conversar um pouco dele sobre tudo que está acontecendo com relação à pandemia, Covid, essas dúvidas que as pessoas têm rotineiras, que são informadas e desinformadas a todo momento, seja pela imprensa, seja pela a questão aqui dos nossos das redes e das fake news, né, que temos demais. Cada dia uma notícia é colocada e ela é desmentida ou refeita até de forma oficial. Nós tivemos aí algumas denúncias, então vamos conversar isso com o Mandetta. Então eu quero agradecer a todos que já estão entrando, o pessoal que eu já vi de Leopoldina, a Eugênia de São Gonçalo de Sapucaí, pessoal do sul de Minas, pessoal de Brumadinho, gente que já está entrando aqui para poder compartilhar conosco. É muita gente que vem encher a torta aqui, colocando, mandando nosso abraço. Muita gente, Joaquim de Matias Barbosa, Sacramento. Eu vou colocar isso para o Mandetta, com quem que ele vai estar conversando hoje. Brumadinho está aqui também entrando, a Renata, eu já falei. E aqui eu distingui, inclusive, que eu vou agradecê-lo enquanto ministro, o que ele liberou de recursos para nós. Chácaras, o Vinícius está aqui também colocando. Estrela d'Alva, está aqui o nosso amigo, o Diego, nosso pré-candidato a prefeito, Estrela d'Alva. Cidades que a gente, não tendo prefeitura, a gente conseguiu ajudar de outra forma, mas onde é que a gente tinha prefeitura, o poder público, força, como São João Nepomuceno ou outros, nós conseguimos liberar recursos na área de saúde, muito fruto dessa relação aí com o Mandetta. Então eu quero cumprimentar, dizer a todos aí uma boa noite, que a gente tenha um bom papo. Daqui a pouco a gente vai estar esperando aí o Mandetta solicitar a entrada para que a gente possa conversar um pouco. Eu não vou falar a semana de pauta lá da Câmara, porque é uma pauta que nos esgota muito. A gente teve só 2 dias de sessão, terça e quarta, e não votamos nada que fosse aprofundado. O Mandetta entrou aqui, eu vou ver se ele já está solicitando, para que a gente possa. Por enquanto só tem a solicitação do Luciano, ele só deu um tchau, ele tem que solicitar a entrada para poder falar conosco. Na hora que ele entrar, a gente vai acessar aqui. Aí pronto, está entrando, pediu a entrada. Nosso amigo Luiz Henrique Mandetta. Mas é isso, está entrando aí, vamos esperar ele estar conosco. Ê, Mandetão! Aê, meu irmão! Saudade! Tá se arrumando, hein, caboclo? É um prazer estar falando contigo aí, uma honra. Prazer todo meu. Obrigado. Fomos companheiros eu não sei, de Câmara Federal durante 8 anos. Eu quero te agradecer triplamente aqui. Primeiro que você, na TV e esses dias todos em que você contribuiu com o Brasil no Ministério, você dizia que você era avessa a redes sociais, que não ficava entrando na polêmica de redes sociais. E eu sei que você é muito requisitado para poder conversar com as pessoas e topar conversar conosco. É um prazer para mim. Eu quero te agradecer muito que você vai estar falando aqui hoje com um cantinho mais nosso aqui de Minas Gerais. Vai estar falando com gente de Minas Gerais inteira. Depois eu vou te relatar isso. O segundo agradecimento é que muitos desses municípios, Mandetta, dada a nossa amizade, nossa relação, receberam, até quando você estava lá, ainda recursos que a gente acelerou com o Covid. Emendas que nós colocamos, você sabe disso, você me pediu, nós priorizamos a saúde. A gente nem imaginava que a gente ia ter Covid,
te fiz essa visita no Ministério e tem uma série de municípios aqui que queriam te mandar um abraço e te agradecer. Acho, inclusive, que se você viesse transferir seu título aqui para Minas Gerais, você ia estar pleno e completo aqui, porque todos os municípios são muito gratos pela ajuda que fez. Tá? E, por último, dizer que a gente tem que te agradecer pela sua contribuição no Ministério, o que você fez para o Brasil, no seu enfrentamento. Nós vamos conversar aqui um pouco a respeito, depois eu vou deixar com que as pessoas possam te perguntar, muita gente aí te cumprimentando, entrando gente até fora que são seus apreciadores, mas para nós é uma honra saber que você é um cara que contribuiu com o país, né? Eu quero dizer que nas suas mãos e através das suas ações nós evitamos muitas mortes, infelizmente, dessas quase mais de 38 mil, que temos quase 40 mil. Então, você fez de tudo para que a gente pudesse diluir isso um pouco, em nome dos mineiros, em nome do povo brasileiro, em meu nome, você sabe disso, do carinho que temos. Eu queria te agradecer o que você fez para o povo brasileiro. Muito obrigado mesmo. Quantas famílias uma hora dessa não devem estar imaginando quantas vidas você e a sua equipe, que a gente sabe foram aqui e ajudaram a salvar no Brasil nesse momento de pandemia, tá? Esse é o início da nossa conversa. É um prazer estar aqui. Queria que você só saudasse aí para a gente poder começar o nosso bate-papo. Bom, Júlio, primeiro agradecer o convite. Júlio não é um deputado para mim, é um amigo. Tivemos juntos lá no parlamento. Eu fiz 2 mandatos, 2010, 2014, 2014, 2018. Sempre tivemos, em alguns momentos, em campos opostos, inclusive, mas ambos sabedores que os debates se fazem nos campos das ideias, que a democracia vive, palpita dentro daquele parlamento, pelo respeito, pela maneira de entender que todo mundo quer um país melhor. As agressões entre parlamentares ou entre os poderes, ela sempre foi de péssimo alimento para a nossa tão jovem democracia. Segundo, é que Minas, eu tenho um pedacinho aí em Minas. A minha avó, mãe do meu pai, é de Poços de Caldas, uma mineira que veio aqui para Mato Grosso nos anos 30 e casou com um italiano, Mandetta. Júlio, ele era funcionário da empresa telefônica, ele que instalou os primeiros 30 aparelhos telefônicos aqui de Campo Grande, e enquanto ele estava aqui, veio a mineira, muito bonita, casou com o italiano e ficamos todos aqui durante esses anos todos. Então, Minas é um que na nossa família, a gente de Minas, ela é uma doceira muito famosa aqui, a vida inteira minha avó fez torta, bolos de casamento, enfim, ajudou muito com a cultura mineira, com a culinária mineira aqui no nosso querido Mato Grosso do Sul. Terceiro, que o momento exige do homem público que você é, das pessoas as quais depositaram o voto em você, e através dessa ferramenta fantástica que fala para o Brasil inteiro, é necessário nessas horas a gente manter as informações de qualidade. Eu vi que o Ministério da Saúde diminuiu muito uma coisa, e as pessoas cobram muito de mim, provavelmente cobram do próprio governo e dos parlamentares. As pessoas precisam de informação. A primeira linha de cuidado é feita em função da informação que a pessoa tem. Então, como a gente fez aquele hábito de 5 horas, 5h30 da tarde, a gente dava o boletim, mostrava na consciência se meu pai daqui a uma semana aparecesse doente e eu fosse o provável contactante dele. Então, eu fiquei muito satisfeito porque quando eu deixei o Ministério, eu comecei a andar Brasil afora, e em todos os lugares que eu vou, muitas pessoas falam, eu escutei o senhor no rádio, eu vi o senhor na televisão, eu vi o senhor não sei aonde. A mensagem chegou para o povo brasileiro e o povo brasileiro fez a sua linha de defesa. Eu acho que isso salvou, sim, muitas vidas, porque a informação em saúde
já que nós estamos falando de guerra contra o coronavírus e a gente tem muito militar agora ocupando o Ministério da Saúde, o Ministério não está com uma gestão, ele está sob ocupação militar. Na cabeça do militar, guerra significa guardar segredo, para que façam alguma estratégia que só eles saibam. Na guerra biológica de saúde, quanto mais segredo você tem, melhor para o vírus. O vírus se aproveita, porque você não fala a verdade sobre o Juiz de Fora, você não fala a verdade sobre Minas, você relativiza, fala para as pessoas, vamos trabalhar, nós precisamos rever a economia. E quando vê, está com o problema batendo na porta. Então, eu acho que é muito importante que a gente use bem a internet. Tanta gente que usa mal a internet, por isso que eu nunca gostei muito, mas eu vejo que existe uma internet legal, existe uma internet que presta serviço como essa que a gente está fazendo aqui. Então, é muito bacana falar com você, falar aí com Minas, falar com o coração do meu Brasil, que é Minas Gerais. E não se admira se eu não mudar o título para ele mesmo, ficar aí em Minas. Vai ser um prazer. Quem consegue fazer política em Minas está pronto para administrar a ONU. Vocês são craques. Eu iria aí só para entregar santinho para você. Você estava administrando o Ministério da Saúde, que nesse momento é o mais importante de todos os países, de todo o mundo, e num país que agora é o epicentro da epidemia e da pandemia que você tinha colocado, mas você pode ter certeza que todo mundo quer ter uma opção e quer fugir dessa polarização. E sua vinda para cá é muito bem-vinda aqui. Nós estamos te aguardando para qualquer coisa que você quiser. Você é um amigo que a gente atesta o seu trabalho, pelo que você fez nos mandatos que convivemos, e também agora no Ministério da Saúde a gente sabia que você ia dar conta, porque você é da área, justamente como você falou, o foco da sua visão na saúde é diferente do foco do pessoal que está lá agora nesse momento, muito mais tentando guerrear e agora, nesse reta final, muito mais esconder e numa situação muito dúbia, né, dessa sonegação de informações, o que é fundamental para que as pessoas possam enfrentar. Então, diante disso que eu queria que mesmo com a dificuldade, mas essa comunicação é para isso, que você explicasse para os nossos aqui. Eu estava te falando que eu podia te falar que você está falando com o norte de Minas, com Montes Claros, Salinas, Cônego Marinho, Maria da Cruz, cidades lá longe aqui de Belo Horizonte. Você está falando com o sul de Minas, Monte Sião, São Gonçalo, que é pertinho lá de Poços de Caldas, terra da sua avó. Você está falando com a região central, Morada Nova, Três Marias. Você está falando com Peçanha, com Marilac. Você está falando com Tatiaiuçu, aqui com a região metropolitana toda de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité. Você hoje está chegando em Minas Gerais toda. E na minha região, Zona da Mata, Jataguás, Leopoldina, Chácara, que eu já falei aqui, São João, que você ajudou com recurso, Descoberto, Rio Novo. Você está representado nas regiões de Minas hoje aqui conversando conosco. E eu muito te agradeço muito por isso. E eu quero começar, Mandetta, te perguntando uma coisa que é o que está essa semana. Afinal de contas, assintomático transmite ou não transmite? Essa é uma pergunta que já me fizeram. É polêmico, né? É polêmico. Veja bem, OMS, a menina fala a base do númerozinho lá da China, de repente eles usam isso, e agora eu preciso ouvir isso de alguém que seja um sanitarista, alguém que seja da área. Eu acho muito bacana o quanto que agora está todo mundo ligado nas publicações científicas. Tomara que isso seja um dos legados desse coronavírus. Agora tem gente que cita Lancet, cita Nature, cita revistas científicas, porque a ciência é feita assim. Vai o pesquisador A, ele testa, ele tem uma impressão, ele manda para uma revista, ele publica. Aí vai o pesquisador B, no mesmo assunto, publica uma coisa diferente. E aí eles ficam, aquilo dali, ninguém é dono da verdade em ciência. Tudo que é publicado é perfeitamente questionável. E tem publicações nesse sentido, tem publicações no sentido contrário. Agora, a politização da ciência é que eu acho que é um fenômeno brasileiro, né? Você tem que ter lado, se é a favor de cloroquina ou contra a cloroquina, se é a favor que transmite ou no favor que não transmite. O fato é que o vírus é extremamente competente para transmitir. Ele começa na China, ele se espalha ali naquela Península Asiática numa velocidade grande, ele sai da Península Asiática, ele entra no Oriente Médio, ele faz um estrago no Irã, ele entra na Europa, ele faz um estrago ali naqueles países
da antiga cortina, ele arrebenta o sistema de saúde da Itália, ele arrebenta a França, ele arrebenta a Espanha, ele arrebenta a Inglaterra, ele pula o Oceano Atlântico, ele vai em direção aos Estados Unidos, derruba o sistema de Nova York, de Califórnia, da Flórida, entra para toda a América Central, América do Sul, num intervalo muito curto de tempo. Então, a gente querer chegar nessa filigrana, se o assintomático, o sintomático, o fato é que o vírus é extremamente competente para pular de um ser humano para outro. Essas filigranas da ciência, ela vai achar as suas saídas, mas já se demonstrou que ele não negocia com ninguém. Não adianta Trump falar que não vai ter a gripe, não adiantou Boris Johnson falar, ele passou por cima de todos os chefes de Estado, inclusive do nosso presidente. Esse vírus, ele não respeita aglomerações, ele passa de um para outro, você larga um pouco do vírus na maçaneta, larga um pouco no banheiro, larga um pouco na mesa, o outro vem, passa a mão e ele vai passando de um para o outro. Então, por isso, aquele distanciamento, que é 2 a 3 metros, álcool gel, limpar as mãos, lavar as mãos, para tirar os vírus que eventualmente tenham caído nas suas mãos, são as mãos o principal veículo que carregam para o nosso nariz. Eu aqui falando com vocês, quantas vezes eu já passei a mão no meu olho, na minha orelha, às vezes é involuntário, a gente faz isso durante o dia várias vezes. Então, essa discussão ela é pertinente no campo da ciência. Para nós que estamos no dia a dia, vale e continua valendo a mesma orientação. Evite aglomeração, não vá para local onde você sabe que não tem ventilação, abra as janelas, tome um pouco de dias, lave as mãos, faça higiene, tire o sapato antes de entrar de casa, deixa do lado, limpa, evita o contato com as pessoas de mais idade da sua família, proteja, né? Sempre em cima daqueles princípios de que... E o uso da máscara, que no começo a gente reservava para a parte hospitalar, e depois restou provado que o uso da máscara, não só nos hospitais, mas em toda a comunidade, ele ajuda muito porque é um vírus de gotícula, ele pula da boca da gente. Ele pula e ele fica ali, no ônibus, na maçaneta, ele fica onde a pessoa pegou, onde passou. Então, a máscara ela faz uma barreira mecânica e ela segura bastante da saliva que sai quando a gente fala. Eu acho que é mais importante a gente saber e ter a disciplina, foco, para poder falar, ó, é isso aqui que eu tenho que fazer no meu campo, discutir isso dentro da sua casa, discutir isso com a sua família. Essa defesa dessa doença, ela começa dentro de casa, ela é uma decisão familiar. É a hora que você vê filho que gosta e que sabe tratar de avó, de tia. Nós somos todos passionais, a gente tem madrinha, a gente tem tia de 70, de 80 anos. A China não tem isso, eles têm a política do filho único há quantos anos? Lá eles não têm primo, eles não têm tia, não têm tio, então eles não têm essa parte passional que nós brasileiros temos, dessa coisa da família brasileira que é tão... A coisa mais ocidental, né? Nós temos essa coisa, e a gente está sentindo, está sendo muito duro você se privar dessas tias, dessas coisas, dos aniversários, daquela coisa que todo mundo sabe como vai ser, todo mundo sabe a comida que vai ter, o que aquele tio vai falar, mas todo mundo vai porque vai e volta, aquilo, família. Aquilo está sendo a coisa mais difícil, e é como administrar aquilo nesses tempos em que vem presidente, vem outras pessoas e falam assim, não, isso não é nada, vai lá, vamos trabalhar, isso é só uma gripezinha, e aí as pessoas começam a se defrontar com essas pessoas em CTI, com essas pessoas em óbito. Eu acho que esse é o grande pano de fundo desse debate. Agora, se o assintomático, aí o cara fala assim, mas o que é o assintomático? É o cara que teve o vírus e não teve sintoma. O sintoma, como toda doença viral, ele pode ser desde um sintoma muito leve, você pode ter só um arrepio, uma coisa, uma pequena rinitezinha no período da manhã e acabar no período da tarde, que você nem coloca na conta da virose. Você pode ter uma dor no corpo um dia, ficar um pouquinho, tá? E passou, depois lá na frente você faz um teste e fala, opa, eu tenho um anticorpo. São os que têm sintomas muito leves, tiveram, porque tiveram um anticorpo. Aí, naquele período que ele ficou assintomático, será que ele transmitiu para alguém? Como que você vai comprovar isso? Na verdade, você tem que fazer
um estudo de pegar pessoas, infectar as pessoas propositalmente, ficar medindo todo dia, botar pessoas não contaminadas. Então, isso tudo está sendo feito com impressão. Então, quando eles falam impressão, eu acho que é pouco Nós provável. estamos fazendo Eu isso acho que é muito tudo provável. vivendo. E aí nós estamos vamos fazendo deixar tudo. a ciência, deixa a ciência bater boca, né? E vai ter uns 30, 40 artigos desses. Esses cientistas, eles vão em congressos, eles discutem frente a frente um com o outro. Um sustenta o que ele está falando, o outro tenta desmanchar o que ele está falando. São debates, são duelos científicos da academia A com a academia B. Isso vai ter pano de boca para a ciência. Mais 1, mais 2, mais 5, mais 10 anos. O coronavírus ele vai ser citado no século XXI inteiro, porque ele muda a maneira como a sociedade vai acontecer daqui para frente. Eu estava dizendo isso porque a gente fica lendo muita coisa, e hoje eu li um artigo interessante de um desses que disse isso. Tem assintomático que vai passar e tem assintomático que não vai passar. Agora, se só passasse pelo sintomático, a gente não tinha esse mapa geográfico que você passou aí. Se só o sintomático, era só você prender eles que ninguém mais ia contaminar. E a contaminação passou. É uma conta rápida de se fazer. Outro dia teve, lá na Holanda, ontem, eles falando que tem um determinado animal lá, um tipo de foca, uma coisa que eles acharam vírus, aí eles já estão querendo sacrificar a foca. Teve gente que achou o vírus no cachorro, aí não sabe se o pet, o animal de estimação da casa, se passa o vírus. Pisa no com o vírus. Enfim, o que eu posso lhe dizer para todo mundo é o seguinte: esse vírus é muito danado e ele é muito competente. Ele pula de um ser humano para o outro, e quanto mais a gente anda, quanto mais movimento, mais a gente se fora então ela vai ter, provavelmente no mês de julho, no mês de agosto, é que ela vai ter o seu problema aqui. O Brasil é muito grande, nós temos diferentes cidades, diferentes regiões em diferentes momentos dessa epidemia. E nós vamos aprender muito ainda. A Itália tem discussões. Você lembra da época do Zika? Eu estava lá como deputado federal, você estava também, o Zika vírus. Mais ou menos aquilo dali. O Brasil deu um alerta mundial. Olha, o Zika vírus está fazendo microcefalias. Na ciência, não sei. E lá em Recife, para visitar essa situação em nome da Câmara. E nós achávamos que aquilo ia acontecer no Brasil inteiro. Acontece que ninguém explica até hoje por que a microcefalia foi tão intensa no sertão pernambucano, numa parte da Bahia, e não teve a mesma intensidade no Sudeste. Não teve a mesma intensidade de microcefalia em São Paulo ou aqui em Mato Grosso do Sul. Mas ali naquela região teve muito. E foi um alerta sanitário mundial. Todas as gestantes do planeta Terra ficaram preocupadas, chegaram a querer cancelar. Era um problemaço. E até hoje a ciência procura entender por que a microcefalia se dá em função do Zika vírus naquela região e não dá em outras. E a gente vai, no caso do corona, vão ter enigmas, vão ter pontos obscuros, que a gente vai ficar procurando muitos e muitos anos até a gente compreender. A ciência, o ser humano, ela evoluiu muito, ela correu muito atrás de bactéria, por causa dos antibióticos, mas ela deixou vírus um pouco de lado. Eu acho que só da AIDS para cá é que a gente começou a estudar mais vírus. E eu acho que esse capítulo do coronavírus vai inaugurar um período de intensas pesquisas na área de vírus para a gente entender esse tipo de mistério de quem transmite, quem pega, quem é suscetível, quem tem imunidade cruzada, enfim, muita coisa aí, tem muita pergunta. Nós não somos donos da verdade, não, somos donos da dúvida hoje. E em função de ser dono da dúvida, é que eu vou te passar para a segunda pergunta, porque você, já que existe dúvida, e nós estamos tendo que discutir todas essas teses, enfrentando a pandemia, no meio disso tudo, o que você tinha de mais claro, o que você desenvolveu de mais claro com a sua equipe, foi a divulgação dos dados.
A divulgação dos dados para que a sociedade tivesse uma certeza daquilo que aconteceu. Um dos motivos que eu quero também, e já lembrei para te agradecer, porque na nossa conversa esses dias para trás, foi sugestão sua que o Congresso também tivesse, através de uma equipe da Câmara e do Senado, você me sugeriu, eu passei para o presidente da Câmara e do Senado, e eles criaram uma equipe de acompanhamento, aí os órgãos de imprensa criaram outra equipe, porque houve uma mascaração daquilo que você fazia todos os dias, com a certeza. O Brasil parava para poder rir, te acompanhar junto com o Wanderson, com a sua assessoria, o Carrego, para que vocês pudessem passar, e a gente acreditava naquilo para poder se basear no isolamento, que está flexibilizando em vários locais, mas aquilo era balizador, era uma baliza que a gente tinha do governo oficial, do governo federal, e a gente apostou. Tanto que depois que você saiu, mesmo no período do TAIT, a gente apresentou um projeto para eficiência e divulgação de dados em saúde pública, de doenças, não é só da pandemia, não é só do Covid, mas do H1N1, do influenza, de todos, para que a gente tivesse um banco de dados, uma divulgação de dados oficial e precisa. Tanto que isso teve que ir à Justiça. Na noite de anteontem, o ministro Alexandre Moraes teve que obrigar a repassar, mas aí você não sabe até que ponto mascara aquela divulgação. E isso também foi você que me ensinou. Como é que você faz uma divulgação sobre só os óbitos obtidos naquelas 24 horas, se tem gente que morreu há 3 dias para trás, 4 dias para trás, e aí o exame não ficou pronto, fica naquele dia, vocês computavam como óbitos do dia. A partir do momento que não morreu nas 24 horas, aquele lá morreu de que? Deixa para lá, ele foge dos dados. Por isso que todos aí também, os cientistas começaram a falar, olha, se for fazer recontagem, o número vai ser maior. Não vai querer mascarar, esconder óbito nisso nesse momento, porque isso tem uma seriedade até para frente. Então eu queria, nesse ponto, te cumprimentar e perguntar o que você acha das mudanças que nós tivemos com a Riqueira e as medidas que estão sendo tomadas. Esses números agora dos órgãos de divulgação de imprensa, os números do Legislativo, o Ministério volta a divulgar os dados como vocês, não no memorário, com a mesma forma, a gente vê que isso mudou muito, mas pelo menos tem uma determinação judicial. O que você acha disso tudo? O que você nos fala dos números? O que a gente sabe em saúde pública é aquilo que eu comentei no começo. O Ministério da Saúde não poderia jamais perder a credibilidade. Você tem que ter o ponto de referência nacional. Se você perde a credibilidade, no caso do Ministério da Saúde, a consequência é que começam a surgir outras fontes. Então, surge a fonte da imprensa, surge a fonte da Polícia Federal, da ABIN. Daqui a pouco você tem 5, 6 grupos de pessoas, pesquisadores, Fiocruz, USP. Daqui a pouco está cada um colocando a sua impressão e você fica no pior dos mundos, que você dá margem para tais das fake news. Tanto fake news que aumentam os números, como fake news que diminuem os números. Então, os números para o Ministério da Saúde são sagrados, porque se ele for pego manipulando, escondendo, varrendo para debaixo do tapete o número, nunca mais ele tem moral para sentar na mesa. Segundo é que esta metodologia que nós utilizamos, ela é fruto de um regulamento sanitário internacional que o Brasil é signatário. Nós acordamos com o planeta que informaríamos as doenças infecciosas desta maneira, assim como os outros países adotam esta maneira. Quando você muda sem estar dentro do tratado, imagina um país que tem um acordo comercial, por exemplo, nossos voos hoje estão todos fechados. Imagina que os Estados Unidos falam assim, eu não posso reabrir os voos para o Brasil porque eu não confio nos números brasileiros, eu não sei o que está acontecendo lá. O Paraguai, a Argentina, o Uruguai, todas as fronteiras estão fechadas por causa de doença. Nós, no Mercosul, entregamos todos os nossos números para serem analisados pelos nossos parceiros, porque tem trânsito de mercadoria, tem trânsito de caminhoneiros, tem uma série de coisas. Eles podem, em um eventual momento, falar assim, o Brasil não está mandando os números, portanto, eu não tenho como reativar essa parte importante da economia. Então, você tem o problema individual, que é você tirar da pessoa a capacidade de ter informação. Segundo, eu sempre usei o horário das 5 às 6 horas
que esse horário que a gente está conversando é o horário que as redações de jornais, rádios, blogs, elas estão se preparando para dar essa notícia para o cidadão que teve que trabalhar ou que está em casa. Então, eu não preciso gastar com propaganda, com nada, porque o simples fato de eu dar essa informação, os meios de comunicação fazem o trabalho de levar para todos os rincões do Brasil. Tenho certeza que aí, na zona da Mata Mineira, aí onde você está, todas as cidades tinham acesso aos números e souberam, as câmaras de vereadores puderam fazer os seus debates, que é importante, é uma trincheira da sociedade, os conselhos municipais de saúde, os conselhos gestores, os agentes comunitários de saúde, os médicos, os enfermeiros, os atores políticos, os deputados, todo mundo bebendo da mesma fonte, o debate é muito mais qualificado. Quando eles ultrapassam, eu não sei nem a palavra, mas a insensatez, porque é uma falta de sensatez, então é uma insensatez, é uma infantilidade, é uma burrice você pegar os números do país no meio da pandemia, sem falar absolutamente nada com ninguém, joga primeiro os números para as 10 horas da noite, faz uma nota oficial dizendo que teve problema técnico. No dia seguinte, não divulga os números, não fala nem na nota se é técnico ou não é técnico. No outro dia fala que vai mudar os números, deixa um dia sem fazer, publica domingo à noite 1.300 casos, meia hora depois vai no ar e fala assim, não era 1.300, não, eu me enganei, é 600. Por que não? Porque teve 700 casos de Roraima. Quer dizer, uma completa trapalhada. Os trapalhões do Ministério da Saúde. O que aconteceu? A sociedade foi e se organizou. O ministro Alexandre de Moraes teve que dar uma ordem para o Ministério da Saúde, para o ministro da Saúde, fazer o que é básico, informar os problemas de saúde. Que é uma coisa assim, levar pito de professora. Então levou um pito, né, foi lá e tomou um pito. A Câmara teve que fazer, fez um convite que foi uma convocação com a Comissão Externa da Seguridade Social. A Câmara teve que deliberar, o Congresso, né, porque foi Câmara e Senado, de que as secretarias de Estado devem mandar os números para ela, para o Congresso, porque cabe a ela fiscalizar, então ela vai fiscalizar e vai fazer o seu painel de divulgação e vai colocar os técnicos da Câmara para fazer. Ou seja, tudo que o Ministério da Saúde não precisava, eles conseguiram com essa medida. Arrumar embaraço para o indivíduo, embaraço para o Ministério da Saúde, os técnicos do Ministério da Saúde estão com vergonha, me mandam mensagem o dia inteiro, com vergonha do que estão fazendo, porque olha e fala assim, aqui é ordem absurda atrás de ordem absurda. Para a parte internacional é ruim, a parte diplomática é ruim. Para você fazer os seus acordos, por exemplo, desenvolvimento de vacina. Você fala, o Brasil quer fazer o desenvolvimento de vacina. Parte do princípio que você fiscaliza e registra bem os números e informa os números. Já mesmo se você é um laboratório que quer fazer uma vacina e não sabe se o governo vai dizer se o cara que tomou a vacina se funcionou ou não funcionou. O cara pode chegar e falar, fala que funcionou para todo mundo aí, que é para a economia poder abrir. Então, você perde credibilidade. Credibilidade você não conquista com bravata. Você conquista com trabalho. Trabalho duro. Assumindo os seus erros, assumindo os seus equívocos, consertando, vindo a público, pedindo desculpa quando erra, enaltecendo os acertos, a sociedade entende, ela caminha com você. Agora, o jeito que eles estão querendo fazer, ou então eles acham que nós somos uma nação que não tem mais, que não tem congresso, que não tem tribuna livre. Né? Nos anos 70 nós tivemos uma epidemia de meningite, até esse documento veio a público agora, era regime militar, proibindo completamente a divulgação. Eu me lembro, Júlio, eu tinha por volta de 10 anos de idade, as pessoas que têm mais idade como nós vão lembrar que teve uma vacinação no Brasil inteiro com pistola. A gente tinha que ir na rua tomar essa vacina dolorido, porque inclusive. perdeu-se o controle da meningite. Né? Ela começou, ela poderia ter sido controlada no local onde ela começou, mas como era notícia ruim, mandaram não divulgar, proibido, censura, acabou que teve que fazer uma mega campanha, morreu muita gente, muita criança ficou sequelada de meningite. Então parece que não aprenderam ainda que guerra em saúde, ela é igual, ela é sinônimo
de você não guardar nenhum segredo. Transparência total para você ter credibilidade, para você ter autoridade de sentar na mesa. Quem esconde número em saúde não é convidado para o debate. E o Brasil, hoje, o Ministério da Saúde, eles é que não se organizam. Acho que o puxão de orelha foi tão grande que eu acho que é capaz deles fazerem uma coisa bem boa para falar assim, olha, agora está bem. Primeiro foi um professor de inglês que colocaram lá, Wizard. Eu nunca vi ninguém falar inglês desse Wizard. Nunca vi ninguém aprender. O cara chegou lá e falou que ele queria recontar, ele ia exumar os corpos. Pô, meu irmão, sei lá de que caminhão que caiu esse cara. Como é que fala uma coisa dessa? 2 dias depois foi embora, já foi tarde. A repercussão foi tão grande que ele até saiu fora. Nem aceitou. The book was on the table. The book was on the table. Get out. Mas, ô Mandetta, essa questão aí, por exemplo, é lógico que as pessoas podem contestar mas a representação clara do legislativo e da relação, é porque nós somos a representação do povo brasileiro, é que você, como ministro, recebia a comissão do Covid lá todo dia. A gente via em todas as reuniões que você estava, o pessoal da Covid estava lá com você, da representação parlamentar. Você compartilhava com o parlamento isso. Agora a gente está tendo que ir aguardando o nosso presidente, porque a gente está propondo a convocação do ministro. Tem que convocar o ministro que não quer vir ao legislativo. Você não, você chamava a turma, vem para cá, vem trabalhar com a gente aqui. Essa era uma máxima. Quantas reuniões eu vi da comissão da Covid com você lá? Agora está acontecendo o contrário, nós estamos tendo que convocar o ministro, porque é um desconhecimento profundo da função do Ministério da Saúde nesse momento. Né? Até reconhecer, porque ele tem que fazer. Isso parte para uma outra... Eles não compreenderam. Essa parte para a terceira pergunta que eu ia te fazer, porque é muito boa a conversa com você, é o tanto que agora você vê ele começando a utilizar, porque você sempre valorizou isso. Você valorizou demais isso. E reconheceu em todas as suas falas, antes, durante e agora você tem feito. E eu queria que você falasse aqui da importância da gente ter adotado o SUS. O tanto que foi importante para salvar vidas, nós temos um sistema unificado que está lá na ponta, que é no município. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Do SUS, ter salvado vidas agora na pandemia. Eu acho que se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, se o Brasil ainda tivesse com aquele formato anterior, nós teríamos tido uma tragédia, uma carnificina. Essa doença, ela começou pelos ricos. Se vocês lembrarem, foi o pessoal que estava esquiando na Itália, que estava na Suíça, que estava na Inglaterra, que voltou para o Brasil. Então, primeiro a doença acometeu a classe mais abonada. É uma das primeiras doenças infecciosas que a contaminação vem dos ricos para os pobres. Porque normalmente ela vem dos pobres para os ricos, e os ricos se protegem dos pobres. No passado, a hanseníase, eles faziam os leprosários. A tuberculose, fazia-se os sanatórios de tuberculose. Essa não, ela só foi ao contrário. Então, quando a gente viu a quantidade de pessoas indo para os hospitais privados no começo e fez o cálculo de quantas pessoas SUS dependentes, quase 83% do brasileiro é SUS dependente, o SUS conseguiu expandir, aumentar a sua capacidade de atendimento, mais de CTI. Isso nenhum país, porque se você olhar, tirando Manaus, Belém, que são mais frágeis, Macapá, mas mesmo assim conseguiram recuperar, nós vimos na Itália, nós vimos nesses países europeus, nós vimos pessoas morrerem por desassistência, pessoas que não tinham vaga no hospital. Você vê São Paulo com todo o estresse, a gente está lá, está colocando leite, está aumentando leite, está puxando, está fazendo hospital de campanha. O SUS respondeu. Eu acho que o SUS, nessa história dessa coronavírus, ele vai sair dessa história muito mais fortalecido do que antes dessa história. Eu acho que muita gente aprendeu a função. Quando eu vi as pessoas olhando, por exemplo, vigilância
Eu tive a honra de ter na minha equipe um mineiro, enfermeiro, um mestrado, com doutorado, chamado Wanderson Kleber de Oliveira. O Wanderson, ele passou a ter um protagonismo para a gente entender que precisa fiscalizar portos, aeroportos, que precisa ter melhor condição de números. O SUS sai muito forte, muito fortalecido. Quando a área privada, no início, começou os casos, faltaram leitos em algumas cidades da iniciativa privada. E teve muita gente que tinha plano de saúde e foi para os hospitais do SUS para serem atendidos. Nos Estados Unidos, eles estão calculando que o número de internações que teve, o maior elemento de formação de pobreza nos Estados Unidos vão ser as contas hospitalares. Está sendo as contas hospitalares. A pessoa vende casa, carro, vende os bens todos, parcela em 10 anos, 15 anos, porque lá tem que se pagar. E uma internação em leito de CTI prolongado, como é o caso do corona, ela é muito cara, muito cara. Então, eu acho que o SUS sai muito forte. Eu vi o esforço dos parlamentares na hora que eu fui até lá, eu atravessei a rua. O ano passado eu fui várias vezes na Câmara, eu fui esse ano, eu expliquei como seria a alocação dos recursos e todo mundo concordou porque sabe que tem o Fundo Municipal de Saúde, sabe que tem o Fundo Estadual de Saúde, sabe que é de fundo a fundo, sabe que tem o controle, sabe que esse sistema existe e é organizado. Você já imaginou se a gente estivesse passando recurso sem ter a maneira de triar o dinheiro? Nem esses vagabundos que roubaram o dinheiro a gente não teria conseguido pegar, como foi a Copa do Mundo. O SUS não, eu fui ao Ministério Público Federal, entreguei para eles todos os dias, está aqui o dinheiro que eu vou mandar, por favor, fiscalize. Na época era esse valeixo da Polícia Federal, esse que deu esse rolo todo do Moro. Eu chamei no Ministério da Saúde e falei, olha, está aqui o dinheiro que está indo, fiscaliza isso, fiscaliza isso. Cada lugar está recebendo tanto. Cada lugar está recebendo tanto. Eles tinham online. Então, o SUS consegue te dar a triagem do dinheiro. O malandro que fez a arte lá na ponta, o holofote estava em cima dele, tanto que estão pegando rápido. Então, eu acho que o SUS sai fortalecido e vai ter muito parlamentar, e eu fui lá pessoalmente pedir para os parlamentares, e você foi um dos parlamentares que me atendeu. Júlio, coloca o dinheiro em saúde, me ajuda, vamos melhorar a tua região. Mandamos para todos esses municípios que você falou, um pouquinho para cada um. Depois você voltou de novo, mandando o que a gente pudesse mandar. Eu tenho certeza que no orçamento desse ano, que a Comissão Mista de Orçamento vai fazer, vocês vão se debruçar com a sociedade mirando seus olhos para saber como que vai ser o orçamento da saúde, que é algo que a gente vai ter que discutir. Tem que discutir gestão? Tem, mas o orçamento de saúde tem que ser melhor discutido pelo Parlamento brasileiro. Então, eu acho que o SUS sai muito fortalecido e acho que a sociedade brasileira, uma coisa a gente pode dizer, fizemos o máximo, enquanto eu estava lá, para que o nosso sistema pudesse atender com aquele conceito. Vida, SUS e ciência. Agora, vamos ver. E tudo que a gente está conseguindo agora de resultado é fruto daquilo dali, porque eu não vi nada de inovador desde que a gente saiu de lá. A única coisa que eu vi inovadora foi uma tentativa de maquiar os números. Fora isso, não vi nada. E é uma verdade que você está dizendo, porque testemunha, eu, graças a Deus, votei contra, acho que você também, não me lembro que você ainda estava na Câmara, mas agora você foi o primeiro desse governo a falar, pessoal, nós temos que romper a questão do teto de gasto para a saúde, porque a gente tem que ampliar o recurso para isso, porque senão a gente não consegue fazer. Eu sei disso. Na época, eu votei pela PEC 95 e não me arrependo de ter votado, não, porque eu acho que o país estava numa crise tamanha que precisava colocar um limite. Agora, quando você faz um movimento daquele, você precisa, com os futuros ministros da Economia, aquilo dali é um remédio que você toma que tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter a hora que você fala, muito bem, já demos uma organizada, para as pessoas entenderem, para os leigos entenderem. Imagina que você está aí na sua casa, você, a sua mulher, e você tem 3 filhos. E você está gastando mais do que você ganha. Não, você ganha 10, você está gastando 20. Você chama os filhos e fala assim, eu não vou gastar com shopping, não vai ter a festa de 15 anos, você que ia viajar não vai mais, não dá, não vamos... Agora, você não deixa de, se precisar para atender um filho doente, você não deixa de fazer uma dívida na farmácia ou de pegar emprestado para garantir a vida. Então, eu acho assim, a gente fez um primeiro ajuste, a gente conseguiu um recurso para viver 1, 2 anos. Eu me lembro que foi uma emenda que a gente colocou, que aumentou para 2 anos um pouco, para não ter grandes efeitos na saúde durante 2 anos,
que seria o sacrifício do setor de saúde durante 2 anos, para, na sequência, a gente fazer uma discussão sobre o financiamento da saúde, que o Congresso está devendo desde que criou o SUS. Passou pelo Collor, ele tungou o dinheiro que era do SUS, o Collor tirou dinheiro do SUS, o Fernando Henrique tirou dinheiro do SUS, o Lula tirou dinheiro do SUS, a Dilma tirou, todo mundo tirou dinheiro do SUS. Então, eu acho que já chegou a hora, e eu acho que essa doença, uma das coisas que eu espero de pós-corona, é uma discussão verdadeira, franca, peito aberto, feita pelo Congresso Nacional, do como é papel. que nós vamos fazer, do papel, de como foi fundamental. Júlio, se nós não fizermos um investimento num laboratório NB4, nós não vamos manipular vírus complicados. Se nós não fizermos o complexo industrial da Fiocruz, nós não vamos produzir as vacinas e os imunobiológicos. 94% dos itens comprados da China. Isso é uma burrice mundial. O mundo já viu que não dá. Isso é uma oportunidade para nós, para a gente rever o Parque Brasileiro de Saúde. Nós estamos mandando mais de 30 bilhões de dólares todo ano para fora do Brasil, que é a balança comercial em saúde. A gente torra toda a soja do Mato Grosso do Sul e metade do Paraná só para comprar comprimido, caixinha de soro, agulha, seringa. Isso não precisa ser assim, cara. Isso daí é que precisa ser o grande debate de peito aberto que todo mundo tem que fazer. Esse e outros também, que o Brasil está precisando de vários debates, até para ele se reencontrar, porque essa polarização de PT, extrema esquerda de um lado, Bolsonaro, extrema direita do outro, cara, isso daí, para quem tem um mínimo de Nessa tem certeza que nós estamos juntos. Nós estamos juntos, nós temos que encontrar o caminho porque nós estamos juntos. Eu queria, Mandetta, a gente tem 15 minutinhos para encerrar aqui, para não te ocupar, que eu te pedi essa 1 hora, apesar de ter liberado, o Instagram liberou agora mais de 1 hora, porque depois ele desliga automaticamente. Então, mesmo? Eu estou recebendo pergunta aqui sem parar para poder te mandar, mas eu tenho 2 que eu já tinha preparado, que eu recebi mais cedo. Um amigo Neto lá de Rio Pomba pediu para te falar o seguinte: na minha impressão e na impressão dele, na minha e na dele, e imagino que de muita gente, a gente ainda está com o nosso carrinho subindo a montanha. Tem gente que acha que a gente já está no topo da montanha. E tem gente que acha que a gente está descendo a montanha. É a minha impressão. Com essa questão, tem a tal previsão de pico. Previsão de pico a gente sempre estende, que isso durante todas as suas aulas lá, às 5 horas todos os dias enquanto ministro, eu entendia que a gente tinha que achatar a montanha para que ela se alargasse ao longo do terreno, para o sistema poder absorver e dar conta de todo mundo que se contaminasse. E aí, a gente, enquanto mais estender o pico para frente, melhor para a gente poder absorver. Então, eu te pergunto, com a flexibilização que está acontecendo agora, principalmente nos grandes centros, eu estou falando com você aqui em Belo Horizonte, infelizmente o prefeito tentou, mas não aguentou, está abrindo, já abriu de atividades as mais diversas. E aí o número aqui aumentou 48%. Na minha cidade de Juiz de Fora, como você disse, nós estamos com 97% dos leitos de UTI do SUS já ocupados. Então eu te pergunto, essa flexibilização, a abertura agora, estava na hora da gente flexibilizar num momento que, na minha impressão, por isso que eu quero te perguntar, a gente ainda está subindo o morro? Júlio, se vocês lembrarem, o pessoal que está aí na net deve lembrar que quem acompanhava aquela crônica, uma certa feita eu disse, serão 20 semanas duríssimas. 20 semanas, isso eu disse em março. 20 semanas são 5 meses, entre março e o final de agosto. Nesse período, o Brasil vai viver a sua epidemia. E ela vai ter como característica diferentes momentos, porque temos diferentes Brasis e diferentes biomas e diferentes sociedades. Então, se nós formos analisar cidades como Manaus, que começou, teve um número de casos absurdo, fez um pico altíssimo para o tamanho da cidade, que é a estrutura de saúde menor. Lá teve gente que morreu em porta de hospital, gente que morreu com falta de ar, roxa, sem poder ter nenhum catéter de oxigênio, morreu em casa, não teve acesso. Teve gente lá que não teve acesso nem a enterro minimamente digno. Então, aquilo dali chama-se colapso total. Belém do Pará, a mesma coisa. Eles entram numa fase que chama transmissão desorganizada ou desordenada. É tão intenso que aí não funciona mais você falar em isolamento, nada. O vírus ele está deitando e rolando, ele está contaminando
por dia ele triplica, quadriplica, multiplica por 10. Esse daí é o período do horror. A nossa maior cidade, que é São Paulo, foi a cidade que teve que exercer mais essa coisa de isolamento e brigar mais, porque se ela faz uma transmissão desordenada numa cidade que São Paulo e Grande São Paulo são 21 milhões de pessoas, ela faz um tipo de surto que seria uma barbárie. Então, São Paulo, enquanto eu estava lá, aquele março e aquele abril, aquilo nós salvamos milhares de vidas por termos sido bem diligentes. Agora, você ainda não começou os casos na região sul do Brasil, ela ainda está poupada. Você ainda tem o Centro-Oeste aqui. Ontem o governador Caiado me ligou. Hoje, essa semana, ele falou, rapaz, de sexta-feira para cá a coisa mudou. Ali em Rio Verde de Goiás, de 40 leitos de CTI, ocupou 38, Tumbiara e está chegando em Goiânia. Então, esse vírus ele está escrevendo. Me ligou Adelmo Leão, que é prefeito de Uberlândia, você conhece, foi parlamentar conosco. Eu troquei informações com ele sobre uma visão, algumas dicas, porque Uberlândia sofrendo demais, na visão dele, com transmissão desordenada. Então, o que eu digo para as pessoas? Ninguém pode chegar e falar assim, o pico vai ser aqui. Depende, para São Paulo vai ser num momento. Aqui na minha Campo Grande, eu cheguei hoje, aqui talvez seja o estado, quando você vê o ranking, que é o mais poupado. Aqui a coisa vai chegar por último, provavelmente vai sofrer por último. Aqui o secretário estadual é também um ex-parlamentar, Geraldo Rezende, que você também o conhece. Enfim, eu vejo que vão ser diferentes epidemias em diferentes momentos e no final, quando a gente fechar tudo, a gente vai falar. Isso foi a epidemia brasileira. Isso foi São Paulo, isso foi Rio, isso foi Manaus, isso foi Fortaleza, por exemplo, ela teve um pico e ela ficou no platô, quer dizer, ela ficou mantendo o caso alto um tempão, ela não baixava de jeito nenhum. Aí entrou no interior do estado, vai todo mundo para a capital para procurar atendimento, então Fortaleza sofre a falta de estrutura no interior do estado. Natal, essa semana, sexta-feira, também me ligaram de lá. 98%. Não tem o que fazer, então vai colecionando os óbitos. Eu espero que Minas, eu não estou acompanhando, não tive contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas depois que eu deixei de ser ministro, enfim, algumas cidades telefonam, eu de todo o meu coração, porque entre as barbaridades que fizeram, pela primeira vez na história, impuseram uma quarentena para o ministro da Saúde do Brasil no meio da pandemia, eu não posso trabalhar. Eu acho interessante, é um absurdo isso, né? Mas você está trabalhando. A gente sabe que você está trabalhando. Eu estou fingindo eu estou fazendo ouvido de mercador, eu estou ajudando o que eu acho que eu tenho como cidadão, né? Vamos lá, vamos fazer, até a hora que me derem algum pito. Mas o que eu estou vendo? Nós vamos ter diferentes momentos. Eu conversei com o Paraná hoje, com a representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais. Ela é de uma região do Paraná. Ela me dizendo assim, a organização que eles fizeram está toda pronta. Eles estão lá, mas eles sabem que ainda não está na circulação do tamanho que eles vão ter. Todo mundo está medindo 7h30 da manhã e 10 horas da noite. E o vírus, ele avisa. Ele começa assim, igual um vento. Uma brisa suave, daqui a pouco esse vento começa a aumentar, daqui a pouco ele começa a arrancar umas telhas aqui, outra ali, a árvore balançar. De uma hora para outra faz um redemoinho, faz um tornado e levanta telhado, levanta a casa e destrói tudo que está no caminho dele. O importante é você diminuir a velocidade do vento, porque você consegue medir a velocidade de transmissão. Então, você começa a notar, levava no 3 dias para depois 5 dias estou dobrando os casos. Você não vai ficar esperando 3 dias, 2 dias, 1 dia, dobrar no mesmo dia para chegar naquela fase. Você diminui a mobilidade. Algumas algumas cidades fizeram e estão medindo. Lá em São Paulo, quem está ajudando lá é o Gabardo, que trabalhava comigo. Eu falo, eles me pedem opinião. Eu falo, eu não estou mais ministro, mas me mande todo dia. Eu quero os números 7h30 da manhã e 10 horas da noite. Mas eu falei, igualzinho era no Ministério. Você está me pedindo opinião, então vai ter que fazer igual, porque eu só sei fazer dessa maneira. Que eu quero saber todo dia, testa tantas pessoas aleatoriamente. O Gabardo, hoje ele soltou um bom relatório hoje na hora do almoço. Eu vi do seu trabalho. Segunda-feira eu vou lá em São Paulo, bater boca lá com a Paulistada lá. Eles muito bom trabalho.
Não, mas eles têm gente muito boa lá em São Paulo. Aí em Minas vocês também têm, professor da Universidade Federal. Eu não sei se são eles da Universidade Federal que estão dentro dos comitês, se são eles que estão dentro. Mas tem gente Então, maravilhosa. também, as universidades, mas a Universidade aqui de Belo Horizonte, o FMG, fez um trabalho e está com a equipe trabalhando nisso de forma bem eficiente, prestando informações para o governo. Eu estou recebendo muita pergunta aqui, mas eu não sei se vai terminar e estaria 5 minutos. Eu queria dizer que o Alex Visconde Rio Branco é um vereador querido nosso, te admira demais, diz que o senhor acredita que daqui a 2 dias vamos ter baixa contaminação. Isso você já respondeu, porque vai depender de cidade para cidade. Aqui é só, gente, que graças a Deus você nos passa segurança, juntos com os médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde. Você fez um grande trabalho a reconhecer a função desse povo. Júlio, vamos caprichar esse ano, cara, porque a gente precisa, quando acabar isso, vocês peguem lá, normalmente é no mês de outubro, tem que chamar esses enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, os administrativos, os fisioterapeutas. Tem que fazer uma sessão de homenagem, porque esse pessoal, no começo, quando eu estava lá, cara, nós não tínhamos EPI. Estava demorando, era difícil de comprar. Esse pessoal nunca quebrou a mão, eles nunca deixaram os doentes. Quando eu falava aquilo, eles estavam do meu lado. Esse pessoal foi muito, muito, muito guerreiro. Eu quero parabenizar a enfermagem brasileira, os técnicos de enfermagem brasileiros. Vocês são dignos da profissão que vocês escolheram. Os médicos também, os fisioterapeutas, todo mundo que se envolve, os biomédicos, o pessoal da bancada. Mas esse pessoal da linha de frente, morreu muita gente deles. Morreu muito enfermeiro, morreu muito médico. Eles não só merecem, como foram para frente mesmo e demonstraram que eles estavam acima das próprias vidas. É verdade. O maior exemplo foi aquela médica que sofreu aquela agressão no Rio, que tinha dobrado 24 horas, estava descansando 6 horas, que ela voltava para outro plantão, porque ela estava defendendo quem estava com Covid. Não deixaram a pobre coitada descansar. O Rio de Janeiro é caso de polícia mesmo. Aqui, a minha mãe, você me recomendou, no dia que a gente conversou, e eu consegui pegar a minha mãe e meu pai não. Ele reluta um pouco, apesar de acho que semana que vem vai. Nós enfiamos minha mãe lá na casa da minha irmã, que é no interior, que está quietinha na casa dela. E ela está aqui mandando junto com muitos que entraram aqui. Eu queria dizer, tem muita gente orando por você e agradecendo pelo que você fez. Minha mãe é uma delas, orando muito, porque você disse isso o tempo todo. Como é o nome dela? Minha mãe é Isa. Dona Isa, um beijo para a senhora. Eu nunca deixei de ir chegando e saindo do Ministério da Saúde. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu rezei todo dia uma Ave Maria. E eu respeito todos os credos. Agora, sem fé e sem rezar, ninguém supera essa pandemia, não. Então, faz um terço aí, reúne o pessoal, faz uma oração. Muito obrigado por eu estar na oração de vocês aqui. E eu tenho rezado todo dia. Eu quero dizer a você, eu tenho 2 perguntas aqui que eu tinha colocado, uma que nós recebemos, quem tem doença crônica tem que ter cuidados especiais, é lógico, porque a doença crônica, ela severa se a pessoa tiver um quadro mais grave de corona, por você responder. Eu queria te perguntar para você falar um pouco sobre pós-pandemia, como é que vai ser a nossa relação em função disso tudo com a posse, e se interromper, eu já te agradeço, um carinho, um abraço, mas deixo para você essas últimas. Após pandemia, e uma pergunta que me fizeram aqui, que eu não poderia deixar de perguntar. Olha que a prioridade do governo. Com você no Ministério, os fatos que você enfrentava e aquilo que você estava levando. O próprio Nelson Tait, que entrou, falou que precisava testar, quando ele viu que ele não ia conseguir levar à frente os seus protocolos, ele não aguentou 30 dias. Né? A gente sabe que você aguentou muito. E aí, para poder diversificar, porque não tem ciência, porque não tem tudo, eu te pergunto, o presidente marca uma audiência para o ministro da Saúde, com uma mulher que fala que o alho cru vai curar a Covid. Essa é a pauta que o governo ou que o Ministério da Saúde tenta estabelecer nesse momento para o enfrentamento de uma pandemia dessa. Eu queria, nesse momento, colocando pós-pandemia disso tudo, que você concluísse, se interromper. Eu te peço desculpa, mas já te agradeço de coração o carinho. E você sabe que você tem um irmão aqui em Minas. Um abraço, muito obrigado. A palavra com você aí. Valeu, Júlio. Eu acho que o pós-corona, primeiro que a sociedade vai debater isso muito, muito tempo. Isso vai estar presente nas crônicas, nas novelas, nos filmes, nas séries de TV. Nós vamos falar de coronavírus aí durante muito e muito tempo. A filosofia vai se apropriar muito desse período para a gente poder destrinchar esse assunto. Isso vai ficar num plano de fundo da sociedade.
Um abraço. Beijo no seu abraço para coração. todos vocês, beijo para todo mundo aí. E eu acho que a coisa do alho cru, o presidente gostou mais da parte que ela falou, que era o enxofre. O enxofre é que ia solucionar o problema. Ali é que eles ficaram mais animados. Agora, é perigoso esse negócio de enxofre, não é comigo não, meu amigo.